Olá, Rodrigo Tonietti por aqui, no canal OCBem, o canal que fala do Espiritismo de maneira prática para você entender. Dando sequência aqui à nossa série de vídeos sobre política e espiritismo, na aula de hoje nós vamos falar sobre a influência do mundo espiritual nos gabinetes políticos. E nós vamos passar um pouco mais rapidamente várias situações, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas porque tem bastante material interessante sobre esse assunto de influência, então vamos direto ao ponto aqui. Então nós separamos várias situações que estão presentes no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro de psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. E fala justamente da tarefa do Brasil como coração do mundo, ou responsável, vamos dizer assim, ou um dos grandes responsáveis pela tarefa de evangelização aqui na Terra. Vamos pegar o primeiro caso, que é o caso do Uruguai. Olha só o que acontece. Então nós tivemos aqui, deixa eu só voltar um pouquinho. Houve a invasão, teve determinado momento no século XIX, em que houve a invasão, durante o reinado de Dom Pedro II, houve a invasão do Brasil, aquela região onde hoje é o Uruguai, na época a província Cisplatina. E essa região é uma região em que não estava no planejamento espiritual para fazer parte do Brasil. Então, só para você entender, a Constituição das Nações, das Pátrias, ela segue um planejamento divino espiritual também. Então, até o tamanho do país, ela é mais ou menos pré-determinada, pré-estabelecida de acordo com o planejamento sociológico do Brasil. Esse trabalho sociológico e geográfico é coordenado pelo espírito de Elil, que reencarnou como Henrique de Sagres em Portugal. Ele é como se fosse assim, o sociólogo de Jesus aqui na Terra. Então ele é um dos caras responsáveis por fazer esses planejamentos aí das nações, né? A nação vai ser grande, pequena, tal, tudo isso segue esse planejamento, não é assim ao acaso, aliás, nada é ao acaso, absolutamente tudo tem um planejamento. E o Uruguai tinha como planejamento ser um país independente, mas em determinado momento o Brasil invadiu aquela região. Vamos ver o que os espíritos fizeram em relação ao Dom Pedro II, já reencarnado, sobre esse assunto. Diz aqui: o mundo invisível, porém, atua de maneira sensível entre os gabinetes políticos para que a província cisplatina fosse reintegrada em sua liberdade após a anexação indébita, levada a efeito pelas Forças Armadas de Dom João VI na época, antes ainda de Dom Pedro I e Dom Pedro II, em 1821. Então, olha só que interessante. Os espíritos procuram atuar em termos de influência para reverter o processo da invasão da província Esplatina por tropas brasileiras. Essa invasão, uma invasão indébita, ou seja, não planejada pelo mundo espiritual, e os espíritos superiores atuando então para reverter, ou seja, fazer com que o plano espiritual, o planejamento espiritual fosse cumprido, que é o Uruguai como um país independente. A realidade é que Ismael, governador espiritual do Brasil, a realidade é que Ismael triunfa sempre. Apesar das primeiras vitórias das armas brasileiras, a província cisplatina, que não era produto elaborado pela pátria do Evangelho, nem fruto de trabalho dos portugueses, se separava definitivamente do coração geográfico do mundo, é o Brasil, graças à mediação pacífica da Inglaterra, influenciada também, a nação inglesa, influenciada pelos espíritos superiores, para mediar e fazer reverter o processo de invasão indevida, e aí trazendo de volta e constituindo, como tinha que ser, a República Oriental do Uruguai. Olha só que bacana, os espíritos atuando através, inclusive aqui da Inglaterra, para que o Uruguai fosse um país independente como deveria ser. Pegar um outro caso de influência espiritual, a regência. A regência também foi uma questão de influência dos espíritos. Olha só. Depois da meia-noite, Dom Pedro I preferiu ficar só na quietude do seu gabinete. Ali, atentou no patrimônio de suas experiências, através do silêncio e da sombra. A voz do seu pai, que já tinha desencarnado, lhe falava brandamente ao coração. Então, olha só, durante a noite, a madrugada, Dom Pedro I, muito aflito, muito pressionado, aqui no Brasil, tanto por portugueses quanto por brasileiros, já fazia mais de 6 anos que ele estava já aqui no Brasil como país independente, ele muito pressionado, tanto por portugueses quanto brasileiros aqui, e ele muito aflito com a situação em que ele se encontrava, pressionado politicamente,
Então, meditando ali, ele recebe as intuições do mundo espiritual, no caso do seu pai, que já havia desencarnado, que procurava influenciá-lo. Os mensageiros de Ismael auxiliam-lhe o cérebro de Dom Pedro I, cérebro esgotado, na solução do grande problema. Qual que é o problema? Como sair da situação de pressão política em que Dom Pedro I se encontrava. E, às 2 da madrugada de 7 de abril de 1831, sem ouvir sequer os seus ministros e conselheiros, abdicava do trono na pessoa do filho Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, ia mudar de nome, que contava então 5 anos e ficaria sob a esclarecida tutela de José Bonifácio. Só um parênteses, José Bonifácio hoje está reencarnado no Brasil. Fecha parênteses. Então olha só que interessante. Os espíritos mensageiros de Ismael, governador espiritual do Brasil, influenciam espiritualmente o Dom Pedro I, que a 7 de abril de 1831, ou seja, 9 anos aí depois da independência, que foi em 22, ele muito pressionado, ele então resolve, decide, por influência dos espíritos superiores, abdicar do trono, voltar para Portugal, onde estava muito pressionado para voltar, para defender inclusive a pátria tal, e dirigir os destinos da nação portuguesa, e muito pressionado aqui no Brasil. Então ele resolve, olha só, isso é um planejamento dos espíritos, que Dom Pedro I então consegue ser influenciado e aceita essa sugestão do mundo espiritual e abdica do trono, volta para Portugal e deixa então a regência de José Bonifácio, tutelando aí o seu filho Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro II futuramente. Então, outro caso de influência do mundo espiritual. Então, a regência foi um planejamento de Ismael e isso realmente aconteceu. Alguns políticos, no entanto, obedecendo à feliz inspiração do mundo invisível, organizaram uma regência que se incumbiu de manter a intangibilidade da ordem das instituições. Então, os bons espíritos, para garantir que não houvesse caos com a saída de Dom Pedro I, né, os espíritos de Ismael influenciaram a ideia de criar-se uma regência. Então essa regência foi estabelecida para garantir a ordem e o funcionamento das instituições. E em 41, o jovem imperador foi coroado. Muito bem. Não obstante a sua condição de adolescente, Dom Pedro II, assistido pelas numerosas legiões do bem que o rodeavam no plano invisível, tomava o cetro e a coroa consciente da responsabilidade gravíssima que lhe pesava sobre os ombros. Então, olha só, quando Dom Pedro II, já adolescente, assume aos 15 anos, assume o trono definitivamente, aí após a regência, que nós tivemos foi o triunvirato, né, 3 momentos de regência. Então ele adolescente, ele influenciado e amparado pelos bons espíritos de Ismael, assume definitivamente o trono como imperador do Brasil, Dom Pedro II, né, assumindo essa responsabilidade, que, lembre-se, no primeiro vídeo, foi passado por Jesus antes dele reencarnar para ele. Na época ele se chamava Longinos, o espírito de Longinos, então ele assumindo definitivamente sua responsabilidade. O terceiro caso de influência do mundo espiritual são os avanços sociais, políticos e econômicos no Brasil durante o reinado de Dom Pedro II. No mundo invisível, as falanges de Ismael não se descuravam da pátria do Evangelho, enviando para a administração do segundo reinado, Dom Pedro II, os elevados espíritos que seriam colaboradores do grande imperador na solução dos relevantes problemas da abolição, economia e liberdade. Então, os bons espíritos de Ismael, né, alguns deles reencarnaram para ajudar Dom Pedro II na sua tarefa aqui no Brasil. Então, foi assim que reencarnaram aí os espíritos que depois vieram a ser o Barão de Rio Branco, o Visconde de Mauá, o Barão de Mauá, Castro Alves, Pedro Américo, que vinham com tarefas de auxiliar Dom Pedro II na economia, na arte, na própria política e na parte social, né, nos avanços sociais. Então você vê que todo o trabalho é feito em equipe, a reencarnação tanto de Dom Pedro II, grande espírito, como a reencarnação de colaboradores, como o Barão do Rio Branco, o Barão de Mauá. O Barão de Mauá foi um grande empreendedor brasileiro, inclusive foi ele que fundou o Banco do Brasil. Não sei se você sabe, mas o Banco do Brasil não era estatal, o Banco do Brasil foi banco privado, o dono foi Barão de Mauá, que inclusive foi responsável. Ele era tão rico e fez do zero a sua fortuna, graças ao seu trabalho e ao seu suor,
que ele tinha algo como alguns percentuais do PIB brasileiro, estava na mão de um único cara, Barão de Mauá. Ele foi um dos grandes empreendedores do Brasil, um homem que se fez sozinho e um exemplo para todos nós. Mas teve depois, ao final da sua vida, dilapidado o seu patrimônio, infelizmente por influências do governo aí que retirou indebitamente o seu patrimônio. Mas isso é conversa para outro assunto, mas é um grande espírito que auxiliou aí Dom Pedro II. O quarto caso aqui de influência no mundo espiritual foi para permitir a abolição da escravidão. As falanges de Ismael contavam colaboradores decididos no movimento libertador, como Castro Alves, Luiz Gama, Rio Branco, Patrocínio, José do Patrocínio. Grande José do Patrocínio, negro, um dos grandes influenciadores do movimento de abolicionista, ele que era do Rio de Janeiro. Então José do Patrocínio foi um missionário, reencarnou para ajudar a princesa Isabel nessa questão da abolição da escravidão. Então a própria princesa Isabel, cujas tradições de nobreza e bondade jamais serão esquecidas no coração do Brasil, vieram ao mundo com a sua tarefa definida no trabalho abençoado da abolição. Então a princesa Isabel foi uma missionária aí que veio com a tarefa precípua de permitir a liberdade e promover a libertação e a Lei Áurea, né? 1888, de libertação dos escravos. Nos espaços, Ismael e suas falanges procuravam orientar os movimentos republicanos e abolicionistas, com alta serenidade e esclarecida prudência no propósito de evitar os abomináveis derramamentos de sangue por desvarios fratricidas. Então, a grande preocupação de Ismael e dos espíritos de Ismael aqui no Brasil era que o movimento de abolição da escravidão não houvesse derramamento de sangue, como aconteceu nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, anos antes, aconteceu a Guerra Civil, a maior guerra civil de todos os tempos foi a Guerra Civil Americana. Então, a preocupação de Ismael era evitar que esse processo de abolição da escravidão acontecesse de modo similar como aconteceu nos Estados Unidos. E isso foi conseguido. Então, graças à atuação dos bons espíritos, e não só, mas também dos encarnados, mas foi conseguida a abolição da escravidão num clima de serenidade e prudência. Então não houve derramamento de sangue nesse processo de libertação da escravidão, graças também à influência dos bons espíritos. Ismael trazia então a sua atenção carinhosa voltada para a solução do problema abolicionista, que deveria resolver-se dentro da harmonia de todos os interesses e extreme do sangue das guerras civis. Confiando ao Senhor as suas expectativas, falou-lhe o mestre: Ismael, o sonho da liberdade de todos os cativos deverá concretizar-se agora sem perda de tempo. Então Jesus pedindo para Ismael para que realmente, naquele instante, 1888, fosse realmente consagrada a abolição da escravidão. E disse Jesus, continuou: preparaste os corações a fim de que as nuvens sanguinolentas não manchem o solo abençoado da região do Cruzeiro. Todos os emissários celestes deverão conjugar esforços nesse propósito. Jesus pedindo a Ismael, governador espiritual do Brasil, até hoje, que esse processo acontecesse sem derramamento de sangue, como infelizmente aconteceu nos Estados Unidos da América. Mas Ismael articula do alto os elementos necessários à grande vitória. O generoso imperador é afastado do trono por problemas de saúde, você vai lembrar, ou deveria lembrar, né? Lá nas aulas de história, Dom Pedro II teve problemas de saúde e foi afastado do trono por problemas de saúde. Obviamente que tudo isso por influência dos espíritos, para que pudesse haver a proclamação não apenas da abolição da escravidão, mas também da república. Então o generoso imperador é afastado do trono nos primeiros meses de 1888, sob influência dos mentores visíveis da pátria. Olha só que interessante. Os espíritos de Ismael, eles também arquitetaram, inclusive, o afastamento de Dom Pedro II do trono. Tudo isso como parte do plano do mundo espiritual superior para acontecer duas coisas: a abolição da escravidão, e aí porque aí a regência passou à princesa Isabel, a filha de Dom Pedro II, que já vinha com uma tarefa preparada do mundo espiritual para esse trabalho da abolição da escravidão. Então ela assumiu e aí ela promoveu a abolição da escravidão em 1888. Então, o próprio afastamento por problemas de saúde de Dom Pedro II foi por influência dos espíritos superiores. E aí, Dona Isabel, cercada de entidades angélicas e misericordiosas, sanciona a lei. Muito bem, gente. Então, nós vimos aqui vários casos, 4 casos de influência do mundo espiritual nos gabinetes políticos, deixando muito claro para nós
que esse trabalho de influenciação espiritual, tanto superior, também existe também a influência inferior. Então essa aula fica por aqui e na próxima aula nós vamos falar sobre a influência dos espíritos na questão da política externa do Brasil. Então até isso existe uma questão espiritual envolvida. Nós vamos mostrar um caso bem interessante que aconteceu durante o reinado de Dom Pedro II. Então muito obrigado por estar conosco. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, dá um like e compartilhe esse vídeo. Essa aula vai ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.